Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. O Museu da Imagem e do Som de Copacabana volta a receber o público com uma mostra sobre o futuro do espaço. Mais acessibilidade. Corpo de Bombeiros cria documento que ajuda na identificação de sintomas e condições de saúde. Ferramenta traz ícones e informações em 2 idiomas para agilizar o socorro. Brasileiros estão vivendo mais e isso muda completamente a forma de planejar a aposentadoria. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio está investindo em mais acessibilidade e humanização no atendimento de emergência. A corporação passou a utilizar um cartão visual bilíngue para facilitar a comunicação com pacientes surdos ou com dificuldade de fala durante os socorros. O novo cartão de comunicação visual vai para todas as viaturas operacionais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O material reúne ícones e palavras em português e inglês para ajudar os socorristas. O objetivo é identificar rapidamente informações importantes sobre o paciente. Um produto que foi desenvolvido na Inglaterra, adaptado para utilizar no Brasil, vai estar presente em todas as nossas viaturas, postos de guarda-vida, dentre outros lugares, e vai trazer um benefício muito grande para a comunicação com as pessoas com essa dificuldade exatamente de comunicação. Pelo cartão, a vítima consegue informar dados básicos, como nome, endereço e telefone. Também é possível indicar condições de saúde, como diabetes, alergias, gravidez ou uso de medicamentos. O material ainda ajuda na identificação de sintomas, como dor no peito, febre e tontura. Uma escala visual de dor com expressões faciais permite que o paciente mostre a intensidade do desconforto de forma rápida e simples. Ele mostra exatamente o desenho certo. E é importante a comunicação e a acessibilidade. A iniciativa complementa outra medida recente da corporação, a inclusão do ensino básico de Libras na formação dos socorristas. O Corpo de Bombeiros começou a fazer uma capacitação básica em Libras para a nossa tropa. É um treinamento contínuo que espera-se que até o final de 2026 tenhamos mais de 500 militares capacitados nesse básico de Libras. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, o objetivo é garantir um atendimento mais ágil, inclusivo e humanizado para toda a população. E depois de 16 anos de obras e muitos desafios, o novo Museu da Imagem e do Som em Copacabana começou a receber o público. O governo do estado abriu a primeira exposição temporária do espaço, que mostra os bastidores da construção do museu. As visitas são nos finais de semana com entrada gratuita. A exposição Arquitetura em Cena, o Miss Copa Antes da Imagem e do Som, marca a reabertura do museu ao público geral. A mostra apresenta as etapas, desafios e processos da construção do novo equipamento cultural, localizado na Avenida Atlântica, em Copacabana. A Secretaria Estadual de Cultura destacou que a exposição também mostra o futuro do espaço, que deve ser entregue completamente até o fim deste ano. O MIS vai contar com áreas de pesquisa, salas de exposição, cine-teatro, auditório, restaurante panorâmico e mirante. Nós estamos abrindo para o público a exposição Arquitetura em Cena, o MIS Antes da Imagem e do Som, que conta exatamente as histórias dos desafios superados para a construção desse prédio, que aponta para o passado e também para o futuro, porque conta para a gente tudo que vai ter nesse prédio lindo para celebrar o potencial da imagem e do som do estado do Rio de Janeiro dialogando com o Brasil. A expectativa é que o novo museu se torne mais um ponto de referência para a cultura e o turismo no Rio. O espaço também vai funcionar como uma fábrica de memória, dedicada a registrar expressões contemporâneas da cultura carioca, como o funk, o samba e a cultura digital. A celebração de ter um museu em frente ao mar, numa área tão privilegiada, com uma temática tão interessante, assim, só vai beneficiar toda a população da cidade do Rio
e também o fomento cultural do nosso estado em si. Além das exposições, o espaço deve receber eventos, mostras audiovisuais e atividades educativas. A ideia é que o MIS seja um centro de produção cultural voltado à memória, à inovação e à identidade carioca. Por enquanto, o público vai acessar o térreo e essa exposição temporária, né? É uma primeira conexão do público com esse prédio. Eu acredito que vai ser um dos museus mais visitados do país e é um museu que vai falar sobre o que é ser brasileiro, o que é ser carioca. Então, é um museu que vai trazer muito um aspecto de identidade, né? Com a reabertura e o avanço das obras, o novo MIS caminha para se tornar um dos grandes espaços culturais do Rio. As visitas ao Museu da Imagem e do Som acontecem aos sábados e domingos, com grupos de até 40 pessoas por dia. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Simpla. Cada pessoa pode garantir até 2 ingressos. E no próximo bloco, você sabe quanto cacau tem no chocolate que consome? Uma nova lei vai mudar os rótulos dos produtos no Brasil. O Brasil determinou em lei um percentual mínimo de cacau para a produção e comercialização de chocolates e derivados no país. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União nesta semana. A nova lei fixa percentuais mínimos de cacau para diferentes produtos e obriga que os rótulos informem o teor de cacau presente na composição. As regras valem para produtos nacionais e importados comercializados no território brasileiro, entre eles o chocolate, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e coberturas sabor chocolate. Para ser considerado chocolate, o produto deve conter no mínimo 35% de sólidos totais de cacau, dos quais pelo menos 18% devem ser manteiga de cacau. Já o chocolate ao leite deve ter ao menos 25% de sólidos totais de cacau. É obrigatório ainda informar na parte frontal dos rótulos a porcentagem de cacau nos produtos. Embalagens dos produtos que contêm cacau, como por exemplo, chocolate ao leite, chocolate branco, achocolatado, devem ter a informação do percentual de cacau na composição do produto. Ou seja, na embalagem deverá constar a frase "contém X% de cacau", possibilitando que o consumidor tenha informação clara a respeito do produto que está adquirindo. Muitos produtos têm apenas a denominação sabor chocolate, o que não quer dizer que tenha um percentual de cacau na sua composição, pois o cacau é um produto com custo elevado. O objetivo é facilitar a identificação pelo consumidor. Produtos que não atenderem às definições previstas na lei não podem utilizar elementos que induzam o consumidor ao erro. Essas alterações trazem uma maior transparência em relação à composição dos alimentos que estão sendo adquiridos pelo consumidor, possibilitando uma escolha mais consciente do produto comprado. As empresas que descumprirem as regras estão sujeitas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. O prazo para adaptação às novas exigências é de aproximadamente 1 ano. E daqui a pouco você vai ver por que viver mais exige mais organização financeira e como se preparar para uma aposentadoria tranquila. Os brasileiros estão vivendo mais e esse novo cenário traz um desafio importante. Como garantir uma aposentadoria com qualidade de vida? Segundo o IBGE, a expectativa de vida no país já chega a 76 anos. Viver mais é uma conquista, mas também exige planejamento. Com uma aposentadoria cada vez mais longa, muita gente vai precisar se manter por mais tempo fora do mercado de trabalho. E sem organização financeira, o risco é perder renda e qualidade de vida ao longo dos anos. Antes você, colocando num cenário de se aposentar aos 65,
e viver até os 75, né? Então você passava uma vida construindo um patrimônio para se aposentar e depois você ia consumir esse patrimônio, né, para manter o padrão de vida por 10 anos, né, dos 75 aos 75. Quando a gente joga essa expectativa de vida para 80, 85, você vai precisar agora manter esse padrão de vida, né, essa renda para você viver depois da aposentadoria por 20 anos, não mais por 10. Né? Então, isso vai exigir um planejamento maior, né? Você vai precisar, assim, para pelo menos manter o seu padrão de vida, como você vai viver por mais tempo, ou espera-se que vai viver por mais tempo, você vai ter que ter um planejamento maior. Por isso, o planejamento para a aposentadoria precisa começar cedo. O primeiro passo é definir objetivos, com que idade parar, que padrão de vida manter e quais despesas vão continuar existindo. Ter essas respostas, segundo o especialista, ajuda a entender quanto dinheiro será necessário no futuro. A coisa que mais impacta no planejamento financeiro é o tempo, né? A gente tem o juro composto ao nosso favor, né? Então, quem começa aos 20 anos, 25 anos, vai acumular mais do que o dobro de alguém que começa aos 40 poupando a mesma coisa. Né? Então, o tempo a gente não consegue comprar de volta, né? Então, acho que é muito importante criar o hábito desde cedo, né? E começar a pensar intencionalmente sobre planejamento financeiro, sobre o seu futuro. Outro ponto fundamental é conhecer a própria realidade financeira, saber quanto entra, quanto sai, quanto dá para guardar por mês. Criar um orçamento e tratar a aposentadoria como uma prioridade, como uma conta fixa, é um passo essencial. Pequenas mudanças no dia a dia também fazem diferença. Reduzir gastos desnecessários, evitar dívidas e montar uma reserva de emergência ajudam a proteger o futuro. Além disso, investir de forma planejada, respeitando o tempo e o perfil de cada pessoa, pode garantir mais segurança lá na frente. O melhor dia para começar a investir era ontem. E o segundo melhor dia para começar a investir é hoje. O tempo é a parte mais importante do planejamento financeiro, né? É a matemática dos juros compostos a nosso favor. Produtos como previdência privada, seguros e planos de saúde também entram nessa conta. E com os brasileiros vivendo mais, o planejamento da aposentadoria se torna cada vez mais importante. CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!